Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de língua portuguesa do 12º ano. Na sequência do estudo do realismo iniciada na aula anterior, na aula de hoje nós vamos falar do escritor Eça de Queiroz. Por isso, o sumário Eça de Queiroz e o realismo português. Mas antes, vamos também fazer a revisão da última aula. Na última aula, introduzimos o estudo do realismo. Nós vimos que a estética realista começa a partir da segunda metade do século XIX. Destacamos as maiores figuras do realismo português, bem como também as principais características do realismo. Nós vimos que o realismo é uma estética que está em oposição ao sentimentalismo exacerbado do romantismo. Por isso, o realismo pretende fazer um retrato real e objetivo da sociedade, dos indivíduos, e estão muito preocupados na caracterização e também no caráter das personagens. Por isso, não estão preocupados com o sentimentalismo, o saudosismo, que foi uma marca muito grande do romantismo português. Eça de Queiroz é considerado o maior representante do realismo português. Mas precisamos saber quem ele é, que obras é que ele escreveu e que o tornaram num autor já em vida, um autor famoso. E também as suas obras ainda continuam a ser obras de referências na literatura portuguesa, desde as épocas em que foram publicadas até a época atual. Comecemos então pela biografia de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz nasceu a 25 de novembro de 1845, na Póvoa de Varzim, filho de um magistrado, também ele escritor, e morreu a 16 de agosto de 1900, em Paris. É considerado um dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa, o principal escritor realista português, renovador profundo e perspicaz na prosa literária portuguesa. Entrou para o curso de Direito em 1861, em Coimbra, onde conviveu com muitos dos futuros representantes da geração de 70. Aí, acedeu às recentes correntes ideológicas e literárias europeias, o positivismo, o socialismo e o realismo naturalista. Em 1872, iniciou sua carreira diplomática, ao longo da qual ocuparia o cargo de cônsul em Havana, Newcastle, Bristol e Paris. Com o distanciamento crítico que a experiência no estrangeiro lhe permitiu, concebeu a maior parte da sua obra romanesca. Nesta biografia, destacamos alguns dados importantes da vida de Eça de Queiroz. Vamos agora olhar para a sua obra, a sua produção literária. Entre as suas obras, destacamos aqui os seguintes livros: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Cidade e as Serras, O Mandarim, Os Maias, a sua obra-prima, A Relíquia, Prosas Bárbaras, Contos, Singularidades de uma Rapariga Loira, O Mistério da Estrada de Sintra. Entre o conto, assinalamos a Singularidades de uma Rapariga Loira, porque nesta obra, neste conto, ele faz uma alusão a Cabo Verde. A personagem principal faz uma viagem a Cabo Verde. Por isso aqui, um destaque especial a esse conto. Também referimos aqui um estudo feito da obra de Eça de Queiroz por um autor cabo-verdiano. Neste caso, pelo ensaísta António Aurélio Gonçalves, que escreveu o ensaio Aspectos
da ironia de Eça de Queiroz. E nesse ensaio, o escritor cabo-verdiano, o escritor e ensaísta António Aurélio Gonçalves, estuda a obra de Eça de Queiroz, um dos aspectos da obra de Queiroz. Continuando a nossa aula, vamos agora ver e ler alguns comentários de alguns críticos e analistas literários da obra de Eça de Queiroz, para podermos perceber melhor a sua grande obra em prosa. O primeiro comentário, do Paulo Neves da Silva: do Eça radical ao Eça conservador, fica a imagem do homem que sentiu em pleno todas as vertentes da existência. Alicerçada pela cultura francesa nos seus primeiros tempos, libertando-se progressivamente da mesma e criando o seu próprio estilo. Culminou as suas obras na procura e catarse da sua própria identidade, presente em Os Maias e A Capital. E a sua resolução, mais amadurecida como ser humano, que tão comovidamente se sente no seu último romance, A Cidade e as Serras. No comentário seguinte, diz: a primeira das razões que me ocorrem para documentar a atualidade de Eça de Queiroz nos nossos dias é evocar o seu paradigmático estilo, mistura inimitável da simplicidade, concisão, propriedade e harmonia que, desde o primeiro encontro, nos apaixona e nos cativa pela imensa dose de prazer que toda a graça e a palpitante beleza da sua forma, assim como o inegável humor e a eficácia certeira da sua deliciosa ironia, nos proporcionam, compelindo-nos a ler e reler indefinidamente os seus escritos. De facto, se há um traço que individualiza o espírito de Eça e torna sua escrita tão aliciante, é justamente essa arte de conseguir fazer coabitar a manifesta leveza de um registro humorístico e ou irônico com uma omnipresente e lúcida dimensão pensante, deixando luminosamente demonstrado como a seriedade que um pensar autêntico reivindica não obriga a um texto maçudo, nem invalida uma atmosfera risonha e divertida. Nesses textos, comentários, passamos a conhecer melhor a obra de Eça de Queiroz. Ele que foi um dos grandes prosadores em língua portuguesa. Na sua obra, podemos destacar alguns aspectos como a ironia e também o humor. Sabemos que ele foi um escritor que soube, de uma forma genial, trabalhar a língua portuguesa, tanto no seu estilo mais culto, como também no seu estilo coloquial. E agora vamos passar a analisar, a ler primeiro e depois analisar a obra Os Maias, o romance Os Maias, que é a grande obra de Eça de Queiroz, considerada por muito a sua obra-prima. Comecemos por ler o excerto dos Maias, o excerto do segundo capítulo desse romance. Uma sombria tarde de dezembro, de grande chuva, Afonso da Maia estava no seu escritório lendo, quando a porta se abriu violentamente e, alçando os olhos do livro, viu Pedro diante de si. Vinha todo enlameado, desalinhado, e na sua face lívida, sob os cabelos revoltos, luzia o olhar de loucura. O velho ergueu-se aterrado, e Pedro, sem uma palavra, atirou-se aos braços do pai, rompeu a chorar perdidamente. Pedro, que sucedeu, filho? Pedro, então, caiu para o canapé, como cai um corpo morto, levantando para o pai um rosto devastado, envelhecido, disse, palavra a palavra, numa voz surda: estive fora de Lisboa 2 dias. Voltei esta manhã. A Maria tinha fugido de casa com a pequena. Partiu com um homem, um italiano,
e aqui estou. Mas para onde fugiram, Pedro? Que sabes tu, filho? Não é só chorar. Continuação. Não sei nada, respondeu Pedro num longo esforço. Sei que fugiu. Eu saí de Lisboa na segunda-feira. Nessa mesma noite, ela partiu de casa numa carruagem com uma maleta, o cofre de joias, uma criada italiana que tinha agora e a pequena. Disse à governanta e à ama do pequeno que ia ter comigo. Elas estranharam, mas que haviam de dizer? Quando voltei, achei esta carta. É uma fatalidade. Parto para sempre com Tancredo. Esquece-me. Não sou digna de ti. Levo a Maria, que não posso separar dela. E o pequeno? Onde está o pequeno? Exclamou Afonso. Pedro pareceu recordar-se. Está lá dentro com a ama. Trouxe-o na cesta. Ele seguiu maquinalmente a palavra ao pai à livraria, mordendo o charuto apagado que desde tarde conservava na mão. Sentou-se longe da luz, ao canto do sofá. Ali ficou mudo e entorpecido. Este excerto que foi retirado do 2º capítulo da obra Os Maias. Depois desta leitura, vamos passar ao momento do exercício para verificar se de facto estiveram atentos à leitura e a tudo que foi dito sobre Eça de Queiroz. Depois da leitura do excerto da obra Os Maias, vamos passar ao exercício. No exercício da aula de hoje, temos as seguintes questões. 1. Identifica as personagens intervenientes no excerto. 1.1. Que relação existe entre ambos? 2. Qual é o motivo da tristeza do Pedro? 3. Atente na expressão. Uma voz surda. Que recurso estilístico está presente nela? Vamos agora passar para o momento da correção do exercício. 1. Identifica as personagens intervenientes no excerto. As personagens intervenientes no excerto são Pedro e Afonso da Maia. 1.1. Que relação existe entre ambos? A resposta: Afonso da Maia é pai do Pedro. Próxima questão, 2. Qual é o motivo da tristeza do Pedro? Pedro está triste porque a sua esposa fugiu com um italiano e levou a filha consigo. E a última questão, 3. Atente na expressão numa voz surda. Que recurso estilístico está presente nela? A resposta: na frase está presente um paradoxo, porque utilizam-se palavras contraditórias na representação de uma realidade. E assim está feita a correção do exercício da aula de hoje. Para continuarem o estudo de literatura portuguesa, a sugestão de atividade em casa é a seguinte:
Diferencie a corrente realista da corrente naturalista. 2. Quem foram os principais representantes do naturalismo português? Para responderem bem a estas questões, façam antes a vossa pesquisa. Depois de terem terminado o trabalho, mostrem ao vosso professor de língua portuguesa para corrigir e vos dar o feedback do mesmo. Passemos ao resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, falamos de Eça de Queiroz. Centralizamos o nosso estudo na sua obra, lemos e analisamos o romance Os Maias. E assim foi mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que aí desse lado tenham gostado da nossa companhia. Muito obrigado. Até a próxima aula.